Gênesis 2 horas e 16 minutos, o livre-arbítrio. V16 E o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo, de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente. A seriedade da ordem de Deus é refletida no fato de ser ela introduzida por uma expressão com dois verbos no hebraico, traduzido simplesmente como ordenou na BKJ. Esta fórmula era usada frequentemente para expressar decretos reais, um SM 18 horas e 22 minutos. Deus deu a Adão liberdade e limites. As liberdades por Deus concedidas excediam em muito as limitações. Afinal de contas, Adão tinha liberdade para comer livremente de toda a árvore do jardim com exceção de uma. Gênesis 2 horas e 17 minutos, o bem e o mal. V17 Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás. Pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. O único limite que Deus colocou para Adão foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual aparentemente concederia sabedoria divina. Gênesis 3 horas e 22 minutos. Comer do fruto proibido representaria para Adão sua rejeição de Deus, como a fonte de sabedoria divina, e sua opção de buscar sabedoria à parte de Deus. O castigo de Deus pela desobediência foi declarado de maneira bastante vigorosa na língua original, com uma construção com dois verbos, morrendo morrerá. Tu certamente morrerás. A morte certamente chegaria para Adão e para a humanidade depois dele, entretanto, a morte física. Além de romper o cordão da vida, o pecado abalaria o relacionamento harmonioso que Adão possuía com o seu ambiente. GN 3:17-18 com a sua esposa. Gênesis 3 horas e 16 minutos, e com Deus. Gênesis 2 horas e 18 minutos, a necessidade de companhia para Adão. V18 E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei uma ajudadora adequada para ele. O tema da provisão de Deus em relação às necessidades de Adão é retomado nesta passagem quando Deus declara que não é bom que o homem esteja só. O Eterno criou o homem com uma necessidade de se relacionar com alguém que lhe fosse complementar, e agora Deus suprirá essa carência. Gênesis 2 horas e 19 minutos, a formação dos animais. V19 Da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo, e toda ave do ar, e os levou até Adão para ver como ele lhes chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. Assim como o homem, os animais foram formados da terra, mas eles não receberam um fôlego de vida da parte de Deus. V7 Nem a imagem do Eterno. Ao dar nomes aos animais, Adão mostrou que ele os governava e que percebia a natureza de cada ser vivo. Gênesis 1 hora e 5 minutos. Gênesis 2 horas e 20 minutos, a ajudadora para Adão. V20 Adão deu nomes a todo gado, e a toda ave do céu, e a todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. A compreensão de Adão a respeito da natureza dos animais que nomeara só realçou as diferenças que existiam entre ele e o restante das criaturas de Deus. Não foi encontrada uma ajudadora adequada. Gênesis 2:21 e fim 22 A criação da mulher. V21 E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu, e ele tomou uma de suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. V22 E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher, e a levou ao homem. No que deve ter sido um momento de solidão na vida de Adão, Deus interviu para criar alguém que supriria perfeitamente a necessidade do homem. Uma vez que Deus tomou uma de suas costelas, para usá-la como sua matéria-prima, a mulher corresponderia perfeitamente, se bem que não identicamente a Adão. A mulher possuía a imagem de Deus. O fato de a mulher não ter sido tomada da cabeça do homem sugere que ela não deve governá-lo. 11 horas e 3 minutos. E o fato de ela não ser retirada de seu pé indica que o homem não deve oprimi-la. 3 horas e 7 minutos. Gênesis 2 horas e 23 minutos, a mulher para Adão. V23 E Adão disse, esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. As primeiras palavras registradas de Adão expressam o seu deleite com a obra das mãos do Criador e o seu reconhecimento da singular adequação da última criação divina, registrada nos relatos criativos. De maneira não comparável a qualquer outra peça do artesanato divino, esta era singularmente apropriada para o homem, sendo osso dos seus ossos e carne de sua carne. Adão expressa domínio ao escolher nome para a criatura final de Deus, entretanto, o nome que ele escolheu sugere que o homem havia como sua igual.
O termo hebraico Ishá, a mulher, a identifica como comportamento feminino de Is, o homem. Gênesis 2 horas e 24 minutos, a mulher e o homem como uma só carne. V 24. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. O projeto atemporal de Deus para o casamento é declarado aqui. O relacionamento de uma carne certamente envolve a união sexual, mas também inclui a união de marido e mulher em uma harmonia espiritual, mental e emocional. Gênesis 2 horas e 25 minutos, não existência do pecado. V 25. E estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Visto que os efeitos devastadores do pecado ainda não tinham assolado a natureza ou a humanidade, não havia necessidade de roupas. Adão e Eva podiam viver sem as barreiras necessárias para protegê-los de seu ambiente e um do outro sem um senso de vergonha. Mais tarde, no tempo dos patriarcas e dos reis, a roupa estava associada à dignidade. Consequentemente, um prisioneiro de guerra não possuía a permissão de usar roupa alguma. Os escravos usavam poucas roupas, enquanto as classes sociais mais elevadas usavam mais roupas do que qualquer outro grupo na sociedade. Conclusão. Podemos observar, portanto, que o Senhor com sua imensa sabedoria pensou em todas as coisas, em todos os pontos, e desse modo, criou tudo com perfeição. Ao criar Adão, o Senhor achou necessário que ele tivesse uma ajudadora, um suporte e então criou a mulher. Ao acordar, Adão viu que Eva era semelhante a ele e que ela o completava. Podemos observar também que semelhante não é igual, por mais que tivessem formas parecidas, eles foram criados com funções diferentes. Embora cada um tenha sua devida importância que devemos entender e aceitar. Não há superioridade, há uma complementação de seres que nasceram para se ajudarem e se apoiarem.